você está se auto-sabotando. Você está colocando a culpa nos outros. E não adianta também você assumir a culpa e dizer, não, a culpa é minha, e não fazer nada. A vida está passando. Olha, tivemos um fato que abalou o Brasil e o mundo. Saiu até na revista Forbes, sobre a morte de Marília Mendonça. Eu vi no Instagram alguns louvores que ela estava cantando. E acabei achando uma matéria de jornal de internet que contava a história dela. E eu sigo o pastor Naor Pedrosa e descobri que ela era prima primeira dele. E o pai dela era um homem de Deus. Fala comigo assim, os dons de Deus são irrevogáveis. Olha, o que Deus te dá, Ele não toma. Você pode usar ou não usar, você pode usar para Deus ou usar para o diabo. E onde que ela começou a cantar? Na igreja. Imediatamente eu pensei em algo, uma análise espiritual. Estava até falando com a Marcinha ontem, conversei com mais algumas pessoas sobre isso. Eu fiquei imaginando quantas pessoas não choravam na igreja quando ela cantava. Quantas pessoas não se derramavam diante de Deus quando ela cantava. Quantas pessoas não desistiam da vida errada, do pecado, quando ela cantava. Quantas pessoas pensavam em não mais querer se matar quando ela cantava. Quantas pessoas que chegavam tristes e saíam alegres, felizes, quando ela cantava. Só que esse mesmo dom foi usado na intensidade avançada para o mal. E do outro lado, quantas pessoas não choravam horrores quando ela cantava? Quantas pessoas não se embriagavam de uma maneira terrível quando ela cantava? Quantas pessoas não se drogavam quando ela cantava? Quantas pessoas não planejaram homicídios passionais quando ela cantava? Quantas pessoas podem até ter suicidado após ouvir uma música daquela? Eu ensinei aqui na reunião de pastores que o Monte Hermon, o Monte de Deus, ele está nas colinas do Golã, e ele é tomado de gelo no seu cume, e em uma época do ano acontece o desgelo, e aquela água escorre de uma maneira fria no meio do deserto. Ou seja, no meio do deserto surge um manancial de águas geladas. Olha que coisa maravilhosa. Você já imaginou? O cara andando no deserto, nessa época do ano, aí de repente começa a escorrer uma água gelada, fria. É uma maravilha. E essas águas que escorrem do Monte Hermon, presta atenção, irmãos, isso é poderoso para a sua vida. Elas param no mar da Galileia, que na verdade a gente sabe que não era um mar, era um lago. E quando ela chega no mar da Galileia, ela produz vida interna e externa. Interna e externa. Interna por quê? Por causa dos peixes ali, as vegetações. Externa, por causa das pessoas que moram e vivem ali à volta e vivem do mar da Galileia. E o mar da Galileia também tem um transbordo que desce até o Mar Morto. Só que no Mar Morto, tudo que cai morre. Presta atenção, irmãos. No Mar Morto, tudo que cai morre. Ele não tem vida interna e nem externa. E ele também não deságua em lugar nenhum.
As águas do Mar Morto são impróprias para o consumo. O Mar Morto, o nome dele já diz tudo, é um lugar de morte. A mesma água que desce do monte de Deus e provoca vida interna e externa no Mar da Galileia, é a mesma água que cai no Mar Morto e não produz nada. A água é a mesma, mas o lugar é diferente. Por que tem vidas que, quando a palavra de Deus chega para ele, acontece algo que revoluciona? Porque ele é o Mar da Galileia. Ele recebe e ele compartilha. Por que tem pessoas que parece que nada muda na vida dele? Porque ele é um mar morto. Ele não compartilha nada. E ele se entope de morte. Em nome de Jesus, esteja aqui, irmãos. Eu estou vendo muita distração. É por isso que nada muda. Tudo tira sua atenção. O mar morto, muitas vezes está aqui dentro, na vida das pessoas, com pensamentos que você está cultivando, que já era para ter morrido, com sentimentos que você está cultivando, que já era para ter morrido, com coisas que estão te jogando para baixo todo dia. Quando Deus te entregou a promessa, você estava como o Mar da Galileia, você recebia e compartilhava, você ficava feliz. Era dia de culto, você vinha alegre, feliz. Escola dominical, você vinha feliz. Só que conforme as coisas foram acontecendo e você foi acumulando lixo mental, você começou a desanimar. Você começou a querer parar. Querer parar de quê? Querer parar de tudo aquilo que Deus te chamou para fazer e que um dia você até pegou para fazer. Quantas pessoas poderiam estar aqui de manhã e não estão? Vamos ser sinceros. Quem está aqui é mais santo do que quem ficou em casa? Claro que não. Mas certo é que você já venceu. Você está na frente de muita gente. Pelo menos você conseguiu estar aqui. Glória a Deus. Você conseguiu chegar aqui. Isso mostra que alguma coisa lá dentro de você ainda quer. E é por isso que você precisa estar atento ao que Deus quer fazer com você nessa manhã. Você precisa limpar a sua mente de sentimentos tóxicos. O que é que você está pensando que está tirando sua paz? Não adianta você ter um corpo saudável se você tiver uma mente doente. Você não vai produzir. Não adianta você estar com toda a força se sua mente estiver doente. Você não vai produzir. Você não vai conseguir fazer nada na sua vida. E espiritualmente falando, é o primeiro pilar da sua vida que cai, que destrói, que desmorona. E tudo vai ficando tudo muito comum. Irmãos, sorrir é muito mais gostoso do que chorar. É ou não é? Mas você já percebeu a dificuldade que você está tendo de sorrir? Essa simples canção do Bom Dia, a dificuldade que você tem de sorrir, de cantar, de se alegrar, isso só mostra o que está lá dentro de você. É isso que você está carregando, esse peso. E quando você está assim, você joga isso em cima de todo mundo que você encontra. Aí você fala assim: ninguém gosta de mim, as pessoas não gostam de mim, aquela igreja não presta, minha família não presta, minha esposa não presta, meu marido não presta, meu trabalho não presta. Por quê? Porque você está carregando um lixo emocional, lixo que tem que ser jogado fora. Você tem que parar de carregar isso. Você tem que tirar da sua mente aquilo que te sabota. Isso está te matando. Seu apoio para juntos fazermos crescer esse canal. Assine o nosso canal, curta esse vídeo e compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Quanto mais fizermos isso, mais pessoas serão alcançadas por essa palavra. Que Deus te abençoe e até amanhã, se assim o Senhor permitir.
Se você gostou dessa mensagem, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. E se recebeu essa mensagem e quer receber mensagens diárias como essa, entre em contato conosco através do WhatsApp 659-9925-7557. Repetindo, 659-9925-7557. Que Deus te abençoe grandemente neste dia.